Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto de casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem. E ao meu empregado faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para o centurião que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos na manhã de segunda-feira. Talvez você está retomando o seu trabalho, seu estudo, seus afazeres. E é sempre importante começar a nossa semana meditando a palavra. Estamos no mês de setembro, mês dedicado à Sagrada Escritura, e podemos extrair pérolas do Evangelho desta segunda-feira. E essas pérolas, se nós conseguirmos viver, praticar, vai ter frutos importantes para a nossa semana. Queridos irmãos e irmãs, nós vimos no início do Evangelho que Jesus está fazendo a sua missão em Cafarnaum. Neste lugar havia um oficial romano que tinha um empregado e ele estimava este empregado e estava doente, quase morrendo. Olha como é importante. Ele tinha um servo, um empregado, porém ele cuidava deste empregado, estimava, valorizava. Assim a gente deve valorizar as pessoas que convivem conosco. E o oficial ouviu falar de Jesus. Aí vai pedir a intercessão de Jesus, o poder de Jesus. Ele ouviu falar, alguém testemunhou, alguém disse quem era Jesus para ele. E esse testemunho era cheio do Espírito Santo. As palavras têm poder. E quando nós falamos de Deus, testemunhamos a força de Deus na nossa vida, nós podemos também despertar fé em outras pessoas. A fé deste centurião vem pelo testemunho de outro. Irmãos e irmãs, não deixe de testemunhar, de falar quem é Jesus. Talvez o Senhor vai te conceder nessa semana a oportunidade de evangelizar, de dar testemunho. Não seja omisso com a sua fé. Queridos irmãos e irmãs, ele pede que Jesus possa ir à casa dele, curar o seu servo. Quando ele já estava se aproximando, ele pede, por meio de um mensageiro, que o Senhor não entre na sua casa, não se sente digno. E ele vai analisar, né? Ele tem superiores, tem pessoas que estão abaixo dele a nível de cargo, dentro do exército romano, e ele olha que Jesus
trabalha também a serviço do Pai. Tudo que Jesus faz, o trabalho de Jesus, o seu labor, o modo que Jesus serve é porque ele ama o Pai. E ele vê que Jesus é obediente ao Pai. Todas as palavras do centurião mostram que ele está cheio do Espírito Santo. E ele diz a Jesus: Senhor, diga somente uma palavra e o meu empregado ficará curado. Olha que bonita a expressão. Jesus fica admirado e Jesus exclama: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então esse homem, esse centurião, nos oferece uma pérola importante para a nossa espiritualidade, para a nossa semana. E a pérola é a seguinte: é preciso saber rezar. É preciso saber pedir. É preciso saber como apresentar a Deus as nossas súplicas. E esse homem apresenta a súplica a Jesus com fé, com esperança total, com abandono total no poder da palavra de Cristo. Diga uma só palavra, porque a palavra de Jesus tem poder. Queridos irmãos e irmãs, vocês acreditam no poder de Jesus, na força do Evangelho, na força da palavra de Jesus? Vamos aprender com o centurião a rezar com fé, com esperança, com confiança. E a oração deste homem é uma oração humilde. Por isso Jesus se admira. A oração dele é cheia de virtudes. E a maior delas é a fé. A fé remove de fato montanhas. Esse homem à beira da morte é curado. Essa era a montanha que ele remove com a fé. Talvez durante a semana você precisa da fé para remover montanhas. Reze com fé a Deus e Ele vai atender os seus pedidos. Você pode deixar o comentário do Evangelho, aquilo que mais chama a atenção, a frase que te chama a atenção aqui nos comentários do vídeo. Pode apresentar também os seus pedidos de oração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.